Olá! Hoje nós vamos falar da diferença entre possessão e obsessão. Demônios, irmãos sem luz e obsessores. O que confunde muita gente nas casas, no pessoal que trabalha aí, em todos os lugares, né? A gente tem uma série de histórias a esse respeito. Vamos ao texto. A possessão é um prato cheio para todo o povo que estuda a espiritualidade. O assunto é muito discutido entre espíritas, espiritualistas, padres e até psicólogos e médicos. Para melhorar a situação, temos os filmes que falam desta questão através da visão da narrativa bíblica. Então, na Igreja Católica temos as questões do exorcismo, que muito povoam a imaginação dos mais crédulos, que em parte até pode estar correta, mas como eu disse, em parte. A maioria das pessoas entende que uma possessão sempre é coisa do diabo, dos demônios, enfim, que são obras satânicas e que você precisa de um exorcismo. Bem, hoje eu vou falar sobre estas diferenças e o que de fato é tudo isso. Claro, o assunto é vasto e eu não conseguiria discorrer sobre tudo o que o envolve. Porém, vou tentar simplificar algumas questões para elucidar a todos os que têm algum tipo de interesse a este respeito. Também vou esclarecer a questão da obsessão. Vou tentar classificar e elencar alguma maneira de tratamento para as questões mais graves, já que a obsessão simples já tem tratamento difundido entre a comunidade que lida com isso, como casas espíritas, espiritualistas, umbandistas, quimbandistas, batuque e afins. Começamos entendendo como os processos podem ocorrer. Em qualquer processo desta natureza, precisa existir algum comprometimento energético de alguma natureza, seja entre os indivíduos ou entre campos onde estes indivíduos estão ligados, em proporção menor ou maior, mas a ligação é fundamental para que alguns dos processos ocorram. Não existe processo energético se não há ligação de alguma forma. Quando o ser se liberta de suas ligações, não importando o nível de comprometimento, é porque ele teve trabalho neste campo e sublimou a energia. Quer dizer, ele aprendeu com seus erros e se perdoou, compreendendo a energia e não necessitando mais permanecer ligado a ela. Então, ele não tem mais o porquê passar por esses processos novamente. É da lei. A não ser que ele mesmo volte a se enroscar no problema. Aí é da vontade dele de que isso aconteça. Mas a lei divina não permite que, contra a sua vontade, ele caia e se envolva novamente com a energia que ele já limpou. Dito isto, vamos falar então do primeiro tipo e o mais comum, que é a obsessão. Pelo que sabemos, a obsessão é a maneira que nossos antepassados têm de nos cobrar as contas que fizemos ou tarefas que deixamos de cumprir. A obsessão é exclusivamente cobrança de familiares. Todos, desde a primeira encarnação na Terra, são considerados nossos parentes. Imagine a quantidade de parentes que você tem. Sempre que oro, eu peço ao Mestre Jesus e à Mãe Maria para que olhe a todos eles, pois se não fosse a minha árvore genealógica, eu não estaria aqui onde estou hoje. E eu peço luz a todos eles e que possam ser recolhidos para campos melhores, para que saiam da escuridão. E pode ter certeza, faz uma diferença enorme na vida. Os espíritas
trabalhem estas questões muito bem, já que o Espiritismo foi codificado para tratar estes problemas diretamente. Toda a limpeza feita é direcionada a questões de família, mesmo que o consulente não o saiba, pois é proibido aos espíritas comentarem a respeito dos casos que ali estão ocorrendo na mesa. Na Umbanda e demais, também são trabalhados, mas de forma diferente. Em uma grande maioria de vezes, os processos, neste caso, encaminham os espíritos dos parentes para as escolas, e mais tarde, eles voltam para auxiliar nos trabalhos dos terreiros, e até trabalham diretamente com seus parentes encarnados, às vezes como um orixá, né, gente? Que dão passagem para os espíritos agora já estudados e trabalhando nas linhas dos caboclos, pretos velhos, exus, boiadeiros, matutos, ciganos, enfim, na linha para a qual foram designados. A obsessão é o processo menos difícil de lidar dentro da espiritualidade. Não vou dizer mais fácil para não confundir o entendimento, né? Não é fácil, nada dentro da espiritualidade, gente, é fácil. Seguindo, vamos falar do irmão sem luz. O irmão sem luz é aquele que está perdido na escuridão. A diferença dele para o obsessor é que o obsessor consegue nos ver. Já o irmão sem luz está preso no seu inferno profundo e ele não nos enxerga. E está perdido na dor, geralmente em surto. Geralmente está tentando se agarrar naquele que ele se encontra, naquele que encontra pela frente, e que por algum motivo entrou na sua frequência infernal, quer dizer, você está ligado naquilo, né? Então ele vislumbra alguma energia em que ele pode se agarrar. Aí então temos alguns casos mais graves, onde o espírito machuca o médium que o está recebendo. Perceba que eu chamo de médium aquele que media, que pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Se você ligou nessa frequência infernal, aonde esse irmão está perdido, onde ele está frequenciando, ele vai se agarrar a ti e você vai ter um grande problema, né? E eu não falo aqui do médium que trabalha, né, gente? Percebam isso. Você tendo capacidade mediúnica e você frequenciando nisso, você vai criar um grande problema. Quando ele se defronta com esse tipo de espírito, a coisa pode ficar muito feia. É comum, nesses tipos de casos, a pessoa se arranhar e arrancar pedaços da própria carne. Outro exemplo comum é o espírito estrangular a pessoa que ele está agarrando. Geralmente isso acontece porque o espírito morreu com algo no pescoço, ou se enforcou, ou teve a garganta cortada, por exemplo. Também é comum aos mais incrédulos entenderem que isto pode ser algum tipo de possessão. O fato é que este irmão sem luz que ali está, não entende que o corpo onde está já não é seu. Ele faz isso deliberadamente em função da própria dor infernal que está sentindo e não porque quer matar a pessoa a quem ele obsedia. Isto pode ser classificado como obsessão complexa. É das mais difíceis de se lidar. Muitos podem confundir com possessão, o que não é o caso. Gente, o tratamento para isso, né, precisa de um médium experiente. Um médium que está bem ancorado, com seu mentor bem alinhado, né, e que tenha consciência de que ele precisa baixar a sua frequência até o inferno, aonde esse ser está. O médium vai tratando, segurando pela mão. Ele vai tratar esse caso dessa forma. E ele tem que baixar e conversar com esse espírito e orientar. É uma doutrinação que precisa ser feita, tá? E isso tem que ser muito rápido, porque o tempo que você pode ficar lá, você tem que estar equilibrado com o teu mentor. Um lado do corpo vai ficar equilibrado com a luz do teu mentor. E o outro lado, que é a tua frequência, onde tu vai baixar nesse inferno, tá? Você tem que estar consciente. É você que vai fazer isso, ancorado na luz do teu mentor. Baixar e subir a tua vibração depois. Então você vai ter que fazer uma conversa, uma doutrinação, neste caso, para poder tirar esse espírito, encaminhar esse espírito, tirar ele dessa profundidade
e encaminhar esse espírito e que ele largue esse corpo onde ele está agarrado. Esse é um trabalho bem delicado, você tem que ter uma corrente muito forte para poder trabalhar isso. Você tem que estar equilibrado e a tua corrente tem que ter força. Tá? Não é muito fácil de lidar com isso, não. Mas existem os casos e a casa ou o lugar onde você vai para ajudar essa pessoa, o pessoal tem que estar preparado, tá, gente? Não é assim. Então é uma coisa bem delicada. Vamos falar então da possessão. Como o próprio termo já diz, vem de posse. A questão aqui é muito mais complexa do que parece, já que lida com a energia de criação do próprio ser que está humanizado aqui no planeta. Como já foi dito em outros vídeos, estamos imersos na ilusão que nós mesmos criamos. Quando alguém deseja muito, e este desejo passa dos limites da sanidade e adentra o campo da insensatez e até mesmo da loucura, o ser cria um campo que podemos chamar de infernal. A questão é que existem campos vibratórios de mesmo padrão já criados. O ser humano é capaz de criar máquinas mentais através de seus medos, anseios, desejos, enfim, a partir daquilo que ele acredita. Este mundo, no plano energético e espiritual, por não ter um jeito melhor de dizer, acaba tomando vida. Quer dizer, tomando forma e passa a existir de fato. Quando você fala muito em demônios, ou seja, a criatura que você acredita que exista e conversa, incentiva, blasfema, enfim, envia energia para este campo, dando forma à sua criação mental, você acaba criando um elemental, já que somos, como já dizem os espíritos, criadores da nossa realidade. Este elemental ganha vida e vai agir de acordo com o que emanamos para ele, sendo ele a nossa sombra. A grande questão é que o inferno, como descrito para todos, com seus demônios, castigos e todo tipo de atrocidades, tornou-se um universo criado e alimentado por multidões de pessoas ao redor do planeta. Então eu posso dizer, baseado nestas criações mentais, que o inferno existe e que os demônios existem, já que são alimentados pelas próprias criações pessoais do ser humano. Dito isso, quando nos defrontamos com este tipo de energia, onde temos um ser humano possuído por estas energias infernais, que sempre são suas, já que não existe como você receber aquilo que não tem ligação com você, pela lei da afinidade. Existem algumas pessoas apenas que têm o ferramental para lidar com estas criações, que são nada mais do que máquinas criadas pelo próprio homem. Veja, o homem não tem capacidade de gerar uma alma. Então, estes seres não são nada mais do que criações mecânicas engendradas pela mente humana. O exorcismo de um padre ou de um pastor evangélico ou os Exus das religiões de origem africana e brasileira têm condição de lidar com este tipo de possessão, pois são eles que acessam o método e a energia necessários para o trabalho. Nestes casos, a energia vai querer sempre matar alguém ou matar o próprio médium, pois estas criações sempre estão ligadas à energia da ganância, ira, luxúria e têm a ver com posse, com a ideia corrompida de poder. Nas casas, quando não se sabe o que fazer, fica a minha dica. Quando você não tiver um exorcista, ou você não tiver um Exu, um médium com um Exu capaz de lidar com isso, porque precisa ter um médium também, né? Ou você não tiver um pastor que saiba lidar com esse tipo de coisa, gente, vai ficar uma dica. Se você se deparar com esse tipo de situação, arme um círculo de oração e não dê atenção à energia, pois ela tentará causar confusão e vai proferir impropérios de todas as naturezas, vai te chamar de tudo aquilo que ele pode te chamar. Então, muito cuidado. Cuide para que ele não vire tudo, porque a ideia dele é virar tudo, né? Se você brigar com esta energia, ele ganhará mais força para fazer o que veio fazer. Muito cuidado.
ele tentará virar tudo e quebrar as coisas, fazer confusão de alguma forma. O jeito de retirar a possessão é a oração direta e calma, pois estas energias não têm força por muito tempo para segurar o médium. Então ele vai ter que soltar. E logo vai ter que soltar quando você puxar a energia de oração, você puxar essa energia de luz, de clareza e força ao redor dessa entidade. Ele não vai ter como brigar contigo. Tá bom, gente? Confie em quem está com você. Uma vez, o Exu das 7 encruzilhadas divinas, né, veio conversar comigo e me deixou o seguinte dizer, e eu vou dizer para vocês. Tenha fé. Aquele que te guarda não dorme. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Gente, deixa a tua pergunta que com certeza eu vou te responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.